Sim, a venda que jovens angolanos utilizam para encarar a realidade nua e inescrupulosa criada por quem conhece a nossa fragilidade. Há coisas no mundo que não mudam. O amor, quem namorar, né? Não preciso, digamos, quando e como surgiu o gosto pela leitura. De amor. Primeiro, ser o poeta romântico. Acredito que muitas mulheres gostam. Ou encontrei o clube de leitura. Precisamos verbalizar, nós aqui estamos a verbalizar. Cara. Transformar o mundo através dos livros, os cânticos. Sim, de facto aquilo é uma poesia pura. Está disponível o livro de Desabafo. Artista Miranda, mas o que queremos fazer, temos que fazer. É possível viver da poesia em Angola. E aquelas poesias que se faz na igreja, é poesia. É o spoken word. Da salsicha, e você molha, gaja, molha. Molha, gaja, molha. Sobre a África. Meus clientes já dentro da internet, na Tchenka Boy na escola, vocês vão bem-vindos à terceira edição do Na Tchenka Podcast, o melhor podcast de entretenimento angolano feito no Lubango. Hoje vamos falar de poesia, hoje vamos saber se os poetas são mesmo inteligentes, se são românticos, se os poetas são o que nós pensamos que são, né? Se os poetas também têm o bode em boa, isso tudo mais, nós vamos saber hoje com quem? O poeta Pequenino. Pequenino, como é que está? Opa, eu estou bem, obrigado. E, na verdade, estou muito feliz por estar aqui. E, acho que é isso. Obrigado. Nós também estamos muito felizes porque estás aqui, claro. Certo. Também estamos felizes porque tu clicaste nesse vídeo e estás assistindo na Tchenka Podcast. E também estamos felizes porque a LBM Business nos abraçou. Tu que quer acessórios, películas, materiais eletrônicos para ti, para a tua casa, para a tua família, não hesite, entre em contato com a LBM Business, uma empresa muito séria, está localizada na cidade de Lubango, próximo da escola 27 de março. O número está passando em rodapé, o Facebook deles também está passando em rodapé, entra em contato. E depois temos o nosso parceiro. O ano letivo terminou, vamos entrar agora num novo ano letivo e as inscrições no Complexo Escolar Privado Solange já estão abertas. Essa é a oportunidade e a chance que tu tens de estudares numa das melhores escolas do sul de Angola. Não hesite, não pense duas vezes. Complexo Escolar Privado Solange é a melhor solução para ti, para teu filho, para teu educando no ano letivo 2025, 2026 e nos outros anos letivos também, né? Venha fazer parte dessa grande instituição que te garanto que não vais te arrepender e ainda vai estar e vai ser muito, mas muito inteligente. Tá bom? Outro inteligente é o poeta Pequenino, que vamos conversar com ele agora. Quem é o Pequenino pra gente? Bom, Pequenino, quem é Pequenino? Pequenino é alguém. Eu costumo dizer para mim que Pequenino é um personagem. É um personagem que está, no caso, à procura de ser, no caso, o centro da sua própria história. Ele vai além da crença, daquilo em que as pessoas estão limitadas ou acostumadas, contrastantemente ao Roger. Se calhar é alguém comum. O Roger é um memeiro. Nós visitamos as redes sociais, vimos que, quando eras o Roger, né, não sei se podemos considerar assim, quando eras o Roger, fazias memes, tinhas mesmo um engajamento muito forte. Tipo, a divulgação dos teus conteúdos nas redes sociais era muito, como é que se diz? Tinha mais engajamento, né? Tinha mais público. Quando se tornaste poeta, se calhar publicar coisas mais sérias e tudo mais. Quando se tornaste Pequenino, os números começaram a baixar. Será que a nossa sociedade só gosta de parvoíce? Será que o teu público ou as pessoas que te seguiam nas redes sociais eram mais parvos, só gostavam mais de parvoíce, coisas sérias, nem tanto? Como é que vês essa mudança repentina, né? Pois é. Bem, na verdade, ainda não houve uma espécie de dissociação completa entre Pequenino e Roger. Se calhar, em algum momento, vou ser Pequenino, no outro, se calhar Roger, está como você disse. As poesias né? Também. Trouxe aqui, no caso, o Pequenino, no caso, a pessoa do Pequenino atual, com alguém, né, de outra época. O que acontecia? Naquela época, eu ainda não tinha esse contacto com os livros, não escrevia. Na verdade, eu nem tinha noção do que para mim é literatura ou do que é o conto, poesia e coisas do gênero. Entretanto, do que é meme. Sim. Mas, né, houve aquela necessidade, eu não vou dizer se necessidade, se calhar é ilusão, né, de querer aparecer, pelo menos em algum momento, e para algumas pessoas.
Então, para aparecer, se calhar eu postava algumas coisas que, sinceramente, agora eu posso dizer que na verdade eram desnecessárias, né, para mim. E é engraçado que muita gente de fato gostava daquelas piadas, daqueles memes, como dissemos, e muita gente até agora se identifica com aquilo. E na verdade eu tive mesmo, digamos, algum engajamento não tão grande, porque naquela época também não foi, digamos, não foi por muito tempo que eu fiz meme ou fazia. Mas aquelas pessoas gostavam, e também pelo facto de que geralmente meus amigos do Facebook, que é onde eu fazia alguns memes, eram mais os que moravam, assim, os amigos, os que moravam no bairro e tudo mais. Então, e pouca gente que de fato se interessava com livros, com escritas, com poesia. Então, isso de qualquer forma influenciou. O teu público era mesmo só os do meme. Certo. Mas a nossa pergunta inicial é sempre a mesma. Estamos a tentar fugir, mas não podemos fugir. Há coisas no mundo que não mudam. Vai ser sempre assim. Pequenino estado civil, solteiro, casado, divorciado, como foi o estado civil? Acho que foi bem repentino e bem propositado essa pergunta. Foi mesmo propositado. Mas eu não sou casado, né? Se calhar podia dizer que estou a namorar com alguém. Se calhar. Sim, porque algumas vezes eu me pergunto o que é que de fato é o amor, o que é namorar, né? Se calhar às vezes nós temos uma espécie de ilusão sobre aquilo, se calhar não estamos fazendo o correto. Então, podia dizer que se calhar, e bem, ela tem um nome, tal como eu tenho nomeado, o nome dela é Açucena. No caso, nome que foi dado por mim. Não preciso, digamos, não preciso trazer aqui o nome dela, tal como uma vez eu escrevi. O que é que acontece? Eu não gosto, às vezes, de ser muito comum. Aquela cena aí de às vezes estar a se postar, dizer que não, o quanto amamos um outro nas redes sociais, porque na verdade isso às vezes passa a ser digamos, simplesmente fingimento. Muitas das vezes é fingimento, e quando de fato aquela coisa acaba, é como se fosse digamos, um prédio que desaba. Para estamos, não é para todos. Há sempre um outro lado da moeda, como eu tenho dito. Entretanto, o que é que acontece? É como se fosse um prédio, né, que está todo ele envaidecido em algum momento, mas quando chega uma cheia de verdade, ou um sismo, um terremoto, desaba como uma outra construção. Então, esses relacionamentos, que às vezes são muito publicitários, têm sido assim. Quer dizer, aquilo é mais propaganda do que outra coisa. Então, eu gosto de trazer a mim mesmo, que de fato eu gosto da pessoa, e para isso eu não preciso mostrar a ninguém. Muitas das vezes também o outro lado seria mostrar, né, que você gosta, porque de fato gostas, mas não sei, eu gosto de não mostrar, porque é como se fosse um diamante só para mim. Tá bom. Pessoal aí em casa, vocês que assistiram o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários. Entenderam se ele está namorando ou não? Porque você falou muita coisa, mas no final das contas não falaste se estás a namorar ou não, se estás a namorar quem. Tudo bem, se não quiseres podes não expor o nome da pessoa, né? Se existir, é claro. Sim. Se não existir, também pode dizer que não existiu. Deixa aqui nos comentários, antes de responder, você que está assistindo o episódio até aqui, deixa mesmo, ainda para o vídeo agora, deixa nos comentários se entendeste que ele tem namorada, se sim ou não, deixa nos comentários. Já deixou nos comentários? Põe pausa, coloca pausa. Já colocaste pausa, né? Agora escreve aí nos comentários, Pequenino tem namorada assim ou não? Não entendeste também, né? Tá bom, agora tira o pause e o Pequenino vai responder se ele tem mesmo ou não namorada. Pequenino, estado civil, disse, tenho namorada no caso. Tem namorada, tá bom. Acho que já colocamos um ponto. Tá bom, tem namorada. Pois é. Tá bom. E os poetas? Dizem que os poetas, por falarem muito de amor... Primeiro, todo poeta é romântico? Bom, acho que em algum momento, sim. Talvez pela arte, pelo mundo, um amor em relação ao mundo, às pessoas, um amor de fato se calhar direcionado, mas algumas vezes eu trago alguns ideais de outros autores. Por exemplo, um deles dizia, no caso eu acho que é um escritor, não é bem um poeta, ele dizia que o amor não precisa ser um amor assim direcionado,
Isso muitas das vezes digamos, é uma espécie de ilusão, porque o que nós estamos acostumados, o que é convencional, é uma espécie de relacionamento em volta de posse. Ou seja, as pessoas tentam possuir umas às outras e acham que se calhar estão de fato a amar alguém, quando na verdade não estão. Se calhar nesses modos. Pequenino enrola. Mas enfim, entendemos. Ok. Todo poeta é, por natureza, romântico por alguma coisa. É apaixonado por Acredito que alguma sim. Quer dizer, não tiro, no caso, o facto de ser a minha opinião. Que há diversas opiniões em relação a isso. Acredito que não precisa ser simplesmente um romantismo assim, direcionado a alguém, a um sexo oposto ou coisa do tipo. De se querer. Pois é. Sim. E depois também tem o achismo que eu sempre tive e que algumas pessoas também acredito terem. Todo poeta tem facilidade na paquera e tudo mais por ser uma pessoa que fala sempre de amor, uma pessoa que fala sempre de relacionamentos amorosos. É fácil, tipo, já tiveste vantagem com alguma menina por ser poeta? Bem, eu acho que já tive vantagem sim, mas nunca usei as minhas vantagens. Porque acredito que de facto às vezes as pessoas gostam daquilo que é belo, aquilo aquela lindeza assim nas palavras, aquele som aí bonito, tão leve. E de fato acredito que muitas mulheres gostam. Mas não sei, eu nunca usei essa artimanha para poder ir pegar alguém. E é engraçado que muitas das vezes eu consigo trazer isto nos meus textos, mas nem sempre eu, digamos, foi assim, de forma real, de forma física, tive uma experiência igual. Às vezes é simplesmente, digamos, coisa da imaginação. Quer dizer, você imagina muito e a imaginação às vezes é como se fosse a realidade. Eu costumo dizer que a realidade imita a ficção é a realidade. Às vezes é isso. Ok. Sim. O que é ficção? Só para esclarecer. Eu sei o que é ficção, né? Mas só para esclarecer as pessoas em casa. Bom, ficção, para mim, ficção é uma espécie de quê? Uma fuga daquilo que é a realidade, né? É uma espécie de, digamos, uma criação de um mundo diferente, ou às vezes diferente, mas não tão fugido deste mundo que é o nosso, né? O real, onde se calhar a dor está presente, onde o cansaço está presente, onde a morte está presente. Se calhar o mundo fictício é um mundo onde nós podemos ser qualquer coisa, onde as coisas podem ser qualquer coisa, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Muitas das vezes é isso, dependendo do mundo que nós criamos, porque nós podemos criar um mundo fictício onde parece-se mais com a realidade do que outra coisa. Onde também a morte é bem patente, porque mundo fictício às vezes também a morte está lá, e está mesmo. Porquê? Porque as pessoas que trazem esse mundo, elas também estão limitadas a um outro mundo, que é um mundo real. Então, se alguma coisa acontece nesse mundo, alguma dessas coisas também pode acontecer naquele outro mundo. Ok. Em palavras mais simples e palavras miúdas, o mundo que nós estamos a viver é verdade. O mundo dos Vingadores é ficção. Pois é. Ficção. Star Wars é ficção. Nosso mundo aqui é que é verdade. Esse é que é o mundo. É ficção. O que é o clube de leitura da Mediateca do Lubango? Se qualquer um pode participar, se alguém que se calhar por agora, tipo, ele é um curioso na leitura, né? Um curioso tipo eu tenho momentos que falo, vou ler um livro, leio lá 10 páginas, fico aborrecido, fico um mês sem ler, depois venho pegar mais outro livro, 10 páginas, e assim sucessivamente. Um curioso à leitura também pode fazer parte do clube de leitura da Mediateca. Ok. Eu costumo, basicamente, o clube de leitura, né, a título de apresentação, sim. É um clube, né, uma organização sem fins lucrativos, que por sinal a parte física, né, é uma extensão da Mediateca. Por isso que temos dito sempre o clube de leitura da Mediateca. Mas, enquanto organização, como eu dizia, para além de não ter fins lucrativos, isso é obter dinheiro, né, com o que eles fazem,
eles também são, digamos, uma família como a família africana, que está sempre disposta a ter mais um membro, né? Em qualquer circunstância, ela está, digamos, com as mãos abertas. Então, o clube de leitura é isso. E, na verdade, é um dos aspectos que eu mas muito gosto no clube de leitura, é isso. Qualquer um que quiser, naquele momento, entrar pelaquela sala e quiser estar lá, mesmo antes não tendo, digamos, obtido o cartão, ele pode participar da nossa sessão enquanto visita. Até o momento que ele próprio decidir que pode fazer parte ou não. Quer dizer, eles estão abertos para você entrar, ou pelo menos para você decidir se ficas ou não. Então, é um clube muito, muito fixe, onde nós não somente temos lido, mas temos falado em torno daquilo que nós lemos. Nós temos, digamos, debate, temos tido debates em volta de temas, muitos deles temas recentes, vigentes, temas muito polêmicos, no caso da nossa sociedade angolana. E temos tido outros momentos também, como é o caso do momento de escrita criativa, onde nós podemos escrever aquilo que nós quisermos escrever. Nós podemos escrever, se calhar, poesia, um conto. Naquele momento é um espaço aberto para isso, para criação, para criatividade. E também outras saídas, como é o caso da leitura a céu aberto, que por sinal, acredito que foi no mês antepassado, nós tivemos a leitura a céu aberto, que é, no caso, uma leitura que é feita fora das paredes da mediateca, e por sinal foi feita no Parque da Nossa Senhora do Monte, onde nós podíamos, qualquer um podia trazer um livro, sugerir o livro. Foi aquele momento aí de interação, né, com o ar, com a natureza, no caso. Então, há muitas outras temáticas e, de facto, é um clube muito fixe. Então estamos a esperar que os convites para nós assistir. Sim. Para depois ver se vamos ficar ou não, porque é uma família africana, né? Família, um pai, uma mãe, ou mais de uma mãe, pois e 18, 19, 20 filhos. Sim. Enquanto famílias africanas, nós sempre vivemos com mais do que, se calhar, podia ser o normal, noutras nacionalidades, sim. Nós podemos ver com o nosso primo, nosso avô, o vizinho, que às vezes também tratamos como família. Então, o clube de leitura é isto. É para todo mundo. Sim, é para todos. E também nós sabemos que vocês, para além das leituras e tudo mais, né, organizam outras atividades que come-se, né? Atividades recreativas. Ok. Não achas que tem pessoas que estão lá, não pelos livros, mas pela comida? Não achas que tem lá alguns leitores e outros gulosos? Quer dizer, há sempre, né? Há sempre de tudo nas organizações, no caso. E bem, o Clube de Leitura tem também trazido dinâmicas do género. Inclusive, eles tinham dinâmica, como é o caso do o arroz doce do leitor, né? Onde se comia literalmente arroz doce. A pizza. Houve, por exemplo, a conversa, nós geralmente temos estado a organizar, né? Como é que é? Uma conversa em torno de um autor e de uma obra. E geralmente nós chamamos de café de ideias. E é literalmente um café, onde às vezes há mesmo café, chá, pão, uma jinguba, um bolozito. Há sempre de tudo. Café com leituras. Ok, estará convidado. Certo. E também sabemos que houve o teu recital. Primeiro, o que é recital mesmo? Recital. Bom, basicamente é um sinônimo da palavra declamação. Ou seja, é basicamente a exposição dos textos poéticos, não é? Como é o caso da atividade que foi realizada, no caso pelo Clube de Leitura, em volta do meu livro Desabafos, que na verdade também eu amei muito. Então, isto é o recital, é uma atividade em volta de um livro poético em que há declamação. Podemos dizer, se calhar, recitar um texto ou declamá-lo. Então, recital vem de recitar. Tem a ver, é mesmo a expressão por meio da verbalização. Era complicado. Por meio das palavras. Verbalização. Sim. Verbalização é quê? É transmissão por meio das palavras. É fala. Verbalização é fala. Expor, né? Os nossos pensamentos, ou pelo menos aquilo que nós temos, por meio de palavras. A fala. Isso que nós estamos a fazer
é uma verbalização. Sim. Em termos mais miúdos, verbalização é fala. Falar, né? Só não verbalizar, nós aqui estamos a verbalizar também. mas enfim, houve o teu recital, quer falar um pouco sobre o teu recital desde a organização, a realização do recital, depois o fecho, depois o impacto que esse recital teve na tua vida e também na apresentação do teu livro Desabafo. E desculpa só. Pessoal, foi um erro, eu não falei isso antes. O Pequenino está com um livro novo, Desabafo. É só pesquisarem no Mediafire, está disponível. Mediafire, não é, Pequenino? Sim. Está disponível o livro Desabafo. Vão amar, vão gostar muito. Eu já baixei o livro, gostei muito de ler. Ainda não terminei de ler porque eu sou um pouco preguiçoso com a leitura, mas estou a ler, são 32 poemas. Sim, são 32 poemas. Ele já tem. Não, eu estou a ler. Ele está a ler. Ainda assim sou preguiçoso. São 32 poemas. Dos 32 poemas, acredito que já li média de 15, 16. Vão gostar. Eu já estou a gostar do que eu estou a ler aí. Acho que vocês também vão gostar. Sem Pequenino, desculpa. Tinha mesmo que fazer esse ponto de situação. Sobre o teu recital, organização. Sobre o recital, poesias ou desabafos. Sim. Bem, o recital Desabafos, né? Foi uma apresentação do meu livro digital de forma presencial, porque o mesmo livro ele já tinha sido apresentado isto no mês de abril, no dia 24, se não me engano, sim, foi no dia 24, pela AMA Editora, uma editora de Luanda. Entretanto, a apresentação física foi, no caso, na Mediateca, e foi organizada pelo Clube de Leitura, né? Foi um recital que de facto foi além daquilo que eu esperava. Pelo menos o que eu não esperava, né, que houvesse tanta gente, né, está lá a me ouvir, a tentar ouvir de facto o que o desabafo tinha a trazer. Então foi um recital que eu amei muito e pelo visto eu tinha que agradecer principalmente às pessoas que estavam lá, digamos, a todo o público, mas principalmente aqueles que me apoiaram, né? Como é o caso do coordenador do Clube de Leitura, o João Batista. Tinha outros, como é o caso da Geocísia. Sim, a Geocísia que estava lá no protocolo. Tinha mais o Batista Miranda. Acredito que este nome, né? O Miranda estava lá conosco também. Ali. Se você falar só o Batista Miranda, vamos pensar que o Batista Miranda é influencer de Benguela que vive no Brasil. Não é verdade, não. Ok. No caso é José. Foi um erro, é José Miranda, no caso. Então, e outros que me ajudaram e me deram muita força, porque na verdade eu estava um pouquinho nervoso. Isto porque eu idealizei pelo menos a parte técnica de uma forma e ao que parece estava a surgir de uma outra forma, porque eu tinha que me mover, né, em volta de aparelhos e tudo mais, mas muitas das vezes eles não estavam a ser, digamos, eles não estavam a vir de encontro comigo. Mas eu me esqueci de uma coisa que é na verdade mais importante. O mais importante foi aquele público que estava lá a me assistir. Foi as pessoas que me deram forças, né? As pessoas que eu anteriormente citei. E, na verdade, não precisávamos, afinal, de aparelhos nenhuns. Nós estávamos lá para organizar a atividade e a atividade foi boa. Eu amei muito e acredito que muita gente que lá esteve amou e foi ótimo. E foi vantajoso para a divulgação do livro Desabafos. Pois, essa parte também. Né? Porque antes era mais limitado para o pessoal do Facebook, que por sinal muitos deles, não todos, muitos deles não têm essa assim, digamos, essa sede pela leitura, não tem muito este gosto pela leitura, né? Salvo alguns. Também houve a parte física, a apresentação física que, por sinal, pessoas novas, elas puderam ver, conhecer os desabafos, puderam ouvir alguns textos lá escritos e foi bom, tanto para os desabafos, acredito que para nós todos, né, enquanto apreciadores da arte, da poesia, do belo. E não cobraste nada? Não. Não sei. Acredito que, pelo menos inicialmente, nós, quando temos uma inclinação para fazer determinada coisa, nós podemos fazer aquilo de qualquer forma. O importante é fazer, digamos, fazer o que gostamos de fazer. Se
no início não há um retorno, paciência. Mas o que queremos fazer, temos que fazer. Digamos, traçamos um objetivo, este objetivo deve ser, digamos, realizado independentemente do que acontecer. Porque, na verdade, eu gosto de pensar que as coisas no início poderão, se calhar, não correr taxativamente como nós esperávamos, mas que no final alguma coisa acontece. Pois, senão, eu fiquei a pensar, primeiro houve a publicação do livro, que muitas das vezes eu fiquei a pensar se haverá mesmo leitores. Quer dizer, havia alguns que de fato eu já sabia que lerão, mas eu precisaria se calhar mais outros leitores, né? Porque as palavras lá escritas teriam que ir para o mundo todo. Eu podia ter isto. Então, tivemos mais leitores, chegamos a ter a conversa de modo presencial e hoje estamos aqui. Então, há sempre, digamos, um objetivo para alcançar e alcançamos. Ok. E nós também já ouvimos que o teu homólogo, não sei se conheces o escritor Augusto Chipa. Augusto Chipa? Sim, okay. Ele fez ou vai fazer o lançamento, ouvíamos que vai fazer, não sei se já chegou de fazer, o lançamento do seu livro também, e que poderia cobrar de 2 a 3 mil kwanzas. A minha pergunta para ti é, achas esse posicionamento certo da parte dele? E depois, é possível, associando já a primeiro, né, você não cobrou, ele está a cobrar, é possível viver da poesia em Angola, mas também fala sobre o lançamento do Augusto Chipa que vai cobrar. Bom, na verdade não tenho assim afixada em minha mente a data da publicação do livro do Augusto, que por sinal é um amigo meu, né? Nós dois moramos também aí no Bachapa, como dizem. Eu sei do Bachapa. Há sempre algumas exceções. Bom, não tenho, digamos, a data afixada, mas eu já vi um flyer, que por sinal acredito que o título do livro é No Quarto Escuro. Bem, em função do valor a cobrar em comparação àquilo que foi o desabafo, no caso o livro grátis, eu acredito que tudo depende do objetivo de cada um. Na verdade, o meu objetivo com o desabafo naquele momento foi um outro objetivo, se calhar diferente do Augusto. E em função do que ele está a cobrar, primeiro é que os livros, todos eles podem ser comprados, não só os físicos, como também digitais são comprados, pois embora tenho visto assim em preços mais reduzidos e portanto não faço assim um juízo negativo em relação ao livro de Augusto. Eu acredito que o Augusto é alguém que de fato escreve, né? Acredito que ele tem conteúdo bastante apreciável e que de fato nós vamos gostar. Agora, em relação ao viver da poesia, eu acredito que é um pouquinho imaturo, imaturo ou prematuro, né, da minha parte, afirmar que se pode viver por alguns motivos. Primeiro, eu acredito que às vezes depende da dinâmica de cada um. Isso não se cinge somente na poesia, mas, digamos, em qualquer campo. Muitas das vezes depende da dinâmica de cada um. Às vezes eu posso ter muito conhecimento, posso ter experiências, mas se eu não conseguir aplicar em algum momento e numa determinada área, eu posso ficar ali simplesmente com o próprio conhecimento. Okay. E há pessoas que de fato têm um posicionamento contrário. Ou pelo menos eles aplicam e de fato rendem. Se calhar há pessoas que conseguem alguma coisa, mas acredito que eu seria infeliz afirmar que se pode viver da poesia, visto que eu sou um poeta assim, que está a caminhar agora, que está a tentar, né, ter os seus próprios pés, a pensar com a sua própria cabeça. Então é um pouquinho prematuro. Mas eu acredito que também depende do quê? Da forma como é que as pessoas encaram, digamos, o trabalho do outro. Imaginemos que eu preciso que você trabalhe por mim em algum momento, eu preciso, por exemplo, da tua poesia para a minha atividade. Se eu, de fato, respeito o teu trabalho, eu posso dar alguma coisa. Se calhar não muito, mas um gesto simbólico eu poderia dar, né? Muitas das vezes os aspectos são esses. Okay. E tá em casa, você que gosta do Nachenka Podcast,
que pelo menos você que chegou até aqui, que está assistindo esse episódio até aqui e ainda não deixaste o teu like, nos ajuda a ser um grande podcast, nos ajuda a pagar o nosso salário. E é mesmo bem básico, é simples, é fácil, não vai gastar nada, não vai gastar o teu saldo a dobrar. Como? Deixando o teu like nesse vídeo. Se ainda não subscreveste no canal, subscreva no canal e é só isso. Deixa o teu comentário se quiseres falar alguma coisa, uma sugestão, uma crítica, um elogio, qualquer coisa. Mas deixa o teu like, subscreva no canal. É mesmo básico, é simples, é fácil, não vai te prejudicar em nada e vai nos ajudar muito. Então, nos ajuda a ser o melhor, subscrevendo no canal e deixando o teu like, tá bom? Porque nós vimos uma estatística das pessoas que assistem o podcast, apenas 12% reagem aos vídeos. É muito, mas muito pouco. Vamos imaginar, no universo de 100 pessoas, apenas 12 pessoas estão a reagir aos vídeos. É pouco. Se queres nos motivar a fazer mais vídeos, se queres nos ajudar, né, a alcançar mais pessoas, deixa o teu like. Porque se você deixar o teu like, o YouTube vai entender que esse vídeo é bom, vai recomendar para mais pessoas garante mais parceria para nós garante mais visualizações, garante que o pequenino venha aqui mais vezes, garante muita coisa, garante que todo mundo seja feliz, que todo mundo saia a ganhar. Então, nos ajuda subscrevendo no canal e deixando o teu like. E se quiseres mandar um combo também, o IBAN está sempre a passar no rodapé, estamos de mão aberta, estamos disponíveis para receber o teu combo. Tá bom? E se quiseres também negociar uma parceria conosco, divulgar o lançamento da tua música, do teu livro, da tua atividade, da tua marca, de qualquer coisa, entre em contato conosco. Ainda estamos barato e acredito que vamos ser barato para sempre, porque de coisas caras o mundo e o país já está cheio, tá bom? E queria falar algo antes de vender o nosso peixe, queria falar de alguma coisa, mas esqueci, mas deixa eu pegar aqui a cábula, tá bom. E o que é que prefere, escrever ou declamar? O que eu prefiro? Escrever ou declamar? Entre escrever e declamar. Bom, se eu escolhesse declamar, estaria sendo injusto, porque antes teria mesmo que passar pelo processo de escrita. Yeah. Afinal, não sei, eu nunca tive essa curiosidade para ter que declamar os poemas alheios, mas algumas vezes eu declamo aqueles que eu acho bons, né, que eu acho que de alguma forma me tocaram e às vezes declamo, mas já, eu prefiro escrever. Mas antes a escrever, eu prefiro ler. Preferes ler, escrever, só depois é que declamar. O poeta mesmo, já agora falaste de escrever, ler e declamar. O poeta é a pessoa que escreve a poesia ou é a pessoa que declama? Bom, eu podia dizer que um poeta, né, pode ser, se calhar, metade de alguma coisa ou toda ela. Mas eu podia dizer que o poeta é aquele que escreve poesias. Muitas das vezes o que acontece? Há pessoas que simplesmente declamam e essas pessoas são simplesmente declamadores. Mas também temos poetas que escrevem e declamam ao mesmo tempo. Então, de qualquer forma, eles não deixam de ser poetas. Entretanto, só declamadores não são poetas. Ok. E aquelas poesias que se faz na igreja, é poesia? Tipo no Natal das crianças, vamos ouvir a poesia do menino natalício. Ele chega lá, abaixa, fala 10 palavras, sai. Aquilo podemos considerar uma poesia. Não sei se já viste, bom, né? No caso, se calhar para uma visão assim, um pouquinho superficial, mais leve, né? Para nós, sim, aquela é poesia. E é por isso que muitas das vezes mesmo as pessoas que chamam dizem mesmo vem fazer a tua poesia e tudo mais. E sim, é poesia, mas de um ponto de vista mais, digamos, contextual e mais superficial. Toda a poesia, nem toda a poesia deve ser uma intervenção social também. Não percebi? Tipo, aquelas poesias, né? Vai fazer a sua poesia. Se calhar, ele vai tirar, se calhar, um trecho mesmo bíblico. Declamou lá, é poesia dele. Pois é. Tá fofo. Yeah. nem toda poesia precisa, digamos, cingir-se num contexto social ou alguma coisa do tipo. Até porque, geralmente, poesias do tipo que às vezes se focaliza mais nas realidades sociais e tudo mais, é o spoken word, a tal chamada também poesia marginal. Então, sim, spoken word. Agora, a poesia como tal, ela não precisa ser simplesmente
digamos, estagnada, né, num campo social, ela pode ir para além, né, inclusive sobre aquilo que é metafísico, sobre aquilo que é, digamos, fora dessa nossa visão. Se calhar numa outra cosmovisão. Não precisa simplesmente falar sobre o que está caro, sobre como, se calhar, as mulheres estão a andar, sobre como o X, o Y. Sim, não se cinge simplesmente ali. Do ponto de vista bíblico, nós podemos sim utilizar, digamos, algumas palavras lá na Bíblia, até porque há mesmo poesia lá. Temos um livro, como é que se chama? Os Cânticos. Sim, de facto, aquilo é uma poesia pura. Então, não precisa simplesmente cingir-se no que diz respeito à sociedade. Podemos ir mais além. Podemos ir, digamos, em vários campos. No mundo, em vários campos. Ok. Sim. Também não podem plagiar, né? Se plagiar já é crime, imagina plagiar algo da Bíblia. Mas no inferno mesmo só na brincadeira, é um grande pecado. Mas, de um outro lado, né, numa outra visão, podemos entender que muitas das vezes não é, porque para muitos religiosos, acho que as pessoas precisam fazer mais aquilo do que outra coisa. Então, acalmar os ânimos. É brincadeira, família. Espalhar a palavra de Deus, tirar uma poesia da Bíblia e declamar. Isso não é plagiar, isso é evangelizar. Isso é que se quer, isso é que Deus manda. Façam mesmo isso. Pois é. Isso é boa coisa. Mas agora roubar a poesia do outro, isso é plágio, é crime da cadeia. Estamos mesmo a finalizar. Poeta pequenino. Mas é poeta. O que é que o poeta faz? Declama poesias. Não sei se podes nos ajudar com a tua poesia, que eu gosto muito, que é o Hipócritas. Sim, é uma poesia que faz uma intervenção social à música Salsicha do Tsunami. Tsunami está bem lá agora, mas muito antes do Tsunami bem lá, o pequenino parece já evidente. Já escrevia uma poesia criticar, não diria, a dar o seu ponto de vista, né? Sobre a salsicha do Tsunami, também fala de outras coisas. Pode declamar essa poesia agora, não. Mas antes eu, se calhar, podia dar umas dicas sobre o desabafo, sobre o Hipócrita, né? Uma explicação assim mínima. Sim, à vontade. Bom, basicamente essa poesia, né, surgiu, basicamente o ponto central é o quê? É nos trazer a ideia de que muitas das vezes, né, nós queremos alguma coisa quando na verdade estamos a ser outras. E isso, né, nós resumimos por hipocrisia. E do ponto de vista daquilo que é, digamos, a negritude sobre a África. Então, esta poesia tem o cerne ali. Então, senhoras e senhores, com vocês, a poesia Hipócrita de Pequenino, que é uma intervenção social. Ele fala de vários assuntos, ele fala das hipócritas e dos hipócritas que existem nesse mundo, dos hipócritas com eles mesmos, dos hipócritas com o mundo inteiro. Então, senhoras e senhores, façam muito silêncio agora e quando terminar façam muito barulho e prestem atenção à poesia Hipócritas de Pequenino. Hipócritas, somos o fruto que brotou de uma flor em luto e que a vida toda só sonhou com a silhueta de uma liberdade. E com a da paz, fizemos uma grande extravagância utópica, estreada nas margens sinuosas e nuas do obscurismo, do nepotismo e da falta de compromisso patriótico. Levamos a nossa africanidade ao mundo, com pernas amarradas, encolarizados como um cão e sem vergonha jogamos as bolas do Diogo, que também é cão e aldrabão, pois mostramos um feitiço melhor que o nosso, onde deu-nos a possibilidade de ver os nossos malditos rostos em troca dos nossos verdadeiros verdadeiros nossos. Quando perdemos a nossa própria subjetividade filosófica, nos perdemos na pseudo-filosofia ocidental. Quando enraizar um cristianismo fecundo, originando os nossos princípios defuntos ainda somos, só que colonizados, aculturados, alienados, assimilados, só que andamos 2 passos para frente de 500 atrás. 500 anos de escravidão e 100 anos de colonialismo foi suficiente para perceber que a África não é no berço da humanidade, mas um lenço que limpa toda a sujeira e onda dela até o seu próprio monstro, disfarçado de Cristo até matar e cobrar impostos. Depois vem um bispo para acalmar isso. Isso tudo está escrito em um livro. Pergunta a Leopoldo como é que se amarra um povo com dízimo. Sois
São os verdadeiros hipócritas. Choram um mar de sangue quando falam da africanidade e da negritude, mas se esquecem da sua originalidade quando exprimem o seu requintado, refinado e cozinhado português, quando governam na estupidez e destinam todas as línguas regionais com o famoso inglês, quando se esquecem do avião que vos deixa cair pipoca e o trocam com o avião que vos deixa cair na Europa, com o avião que vos deixa cair na bolsa de Portugal, na bolsa de imigrantes de boca cheia, têm identidade. São os verdadeiros hipócritas. Somos verdadeiros hipócritas, gritamos alaridos supérfluos quando falamos da África, mas lá vai a pergunta. Porque somos africanos? Somos africanos quando é para falar de racismo, preconceito ou porque nem somos cá? Porque se dependesse de nós, todo mundo teria um tatuar. Porque mesmo que quiséssemos, é impossível de explorar a cor preta, negra. Somos africanos por quê? Bem, que por nós, se é verdade, se eu tivesse dinheiro e se Deus me desse uma cor branca, olha, eu iria para a minha raça. Somos africanos às vezes somos africanos quando vamos aos óbitos amarrados em panos, comemos com as mãos e lambemos os dedos. Nós temos uma corda vocal africana, uma mentalidade diaspórica e uma carcaça angolana. Nós somos os construtores de uma Angola mais saudável e educativa, mas somos os primeiros a procurar melhores condições de vida instrutiva, quero dizer. A nossa cor é angolana, mas a combatemos com mãos cubanas. O nosso analfabetismo é africano, mas nós, os nossos filhos, são educandos, lisboetas e francófonos, soldados, armados para combater a pobreza e a fome, mas somos os primeiros a guardar toda a riqueza em cofre e atropelar os pedintes na estrada passando fome. Somos africanos às vezes somos africanos quando nem mesmo força temos para assumir a nossa estrangeirandade, pois a cor é alguma coisa que vale. Somos verdadeiros hipócritas. Somos verdadeiros hipócritas. Gritamos até o nosso fôlego dissipar e pairar pelos cantos dos ouvidos todos, atropelando os ossicos, bigorna e martelo sobre o quanto o tom de pele preto da Joana é belo, mas vamos à procura de brancos cheios, um rosto mulato que perpetue a nossa geração. E nós, pretos, temos a consciência de que para ser preciso ter brilho. Eu sou preto, mas com brilho. Brilho devido à tua ignorância alimentada da fragilidade instrutiva irrigada com mangala de gin. A venda que jovens angolanos utilizam para encarar a realidade nua e inescrupulosa criada por quem conhece a nossa fragilidade. Não leem, são burros de verdade. Eles se contentam em se baixar um pouco o arroz, mandar a net dar uns toques do telefone e o vídeo do TikTok te faz esquecer que a realidade do toque prisioneiro te toque. E tu, chega de não me toques, esqueces que toques mundiais te levam onde não podes ver. A prisão da salsicha e você molha, gaja, molha e crias mais espermatozoides corporais que se vão difundindo como a desinformação, se vão confundindo e enchendo a estrada de pedintes pedindo pão, aumentando a já analfabetização criada pelos órgãos de educação e liberdade. São os verdadeiros hipócritas com identidade. Mal. Viram, né? Vão ler os desabafos, tem mais coisas boas, tipo essa. É impossível criar algo melhor que essa, né? Acreditam, lá tem coisa melhor que essa. Agora, como é que existe algo melhor? Como é que existe uma poesia melhor que essa? Só lendo desabafos. Pequenino, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Estamos a terminar mesmo de tudo. Agora mesmo que estamos a terminar. Não sei se tem algo que eu não falei, que eu não perguntei, que queiras enfatizar ou deixar um conselho para essa geração. Ok. Primeiro é que eu agradeço pelo convite. Na verdade foi ótimo estar aqui, né? Nessa conversa descontraída sobre muitos assuntos. Então foi ótimo mesmo, muito obrigado. E na verdade quando fomos, digamos, agraciados pela vinda aqui, estaremos sempre à espera e à vontade, né? Estaremos aqui à vontade para falar de livros, estaremos à vontade para falar de poesia e de tudo isto. Na verdade, queria só reiterar, né, sobre o Desabafos, não é? Que é um livro digital que foi disponibilizado nas plataformas digitais, principalmente no Facebook, não é? E que é um livro com várias temáticas essas sobre o meu íntimo, temáticas sobre criança, temos o desabafo social, ou seja, a escrita do ponto de vista social, temos o amor. Então é um livro muito, muito bom e que de facto vocês hão de gostar muito e hão de se apaixonar. Entretanto, leiam Desabafos, leiam mesmo, e aí também podem ler este livro aqui, que é o livro de José Saramago, o ensaio sobre a lucidez,
Um livro que basicamente é uma espécie de continuação do livro Ensaio sobre a Cegueira, mas numa roupagem diferente, né? E neste livro, o Saramago, né, é como se fosse digamos, alguém que prevê, né? Prevê o futuro, porque muitos aspectos tratados aqui neste livro nos fazem ver a realidade que Angola está a viver, né? Ultimamente, como é o caso das manifestações que de fato têm sido deprimentes e impensáveis. Muito do que se está a viver, né, aqui neste livro contém, livro que começa, no caso, a contar a história, digamos, do ponto de vista de voto, ou seja, havia alguns presidentes de partidos diferentes que estavam em época de campanha eleitoral e que foram surpreendidos pela nação que votou em branco. O que quer dizer que elas decidiram não ter que votar no partido X, no partido Y, se calhar por um motivo, e é engraçado que de forma coletiva, sem uma ideia premeditada, mas que toda a culpa foi jogada a uma personalidade, né, que é a mulher do médico, aparentemente por não ter cegado na época passada, 4 anos passados. Então ela é culpada por isso. E como disse, digamos, um político nesta mesma história, o pecado da mulher do médico foi não ter cegado, como a maioria das pessoas, se não todas, cegou. Entanto, muitas das vezes, né, por ser incomum, nós seremos julgados, tal como a mulher do médico. Mas houve um personagem que revolucionou essa história, que era um comissário que foi mandado capturar a mulher do médico sem prova alguma e, fazendo jus àquilo que é a verdade, àquilo que é a justiça, esse personagem não concordou com aquilo que foi mandado pelo ministro do Interior, neste mesmo livro, e, portanto, por conta de uma frase que dizia assim: quando nós nascemos, nós parece que nos firmamos, temos um pacto com a vida eterna. Mas chega um dia que nós nos perguntamos: quem assinou esse pacto por nós? Quer dizer, nós muitas das vezes podemos morrer, de fato, pela verdade, pela justiça. Nós não devemos ser infiéis, nós devemos ser lúcidos. E o fato dessa nação não ter votado, ou pelo menos ter votado em branco, mostra claramente que elas estão diante de uma cegueira do ponto de vista lúcido. Ou seja, essas pessoas abriram a visão, elas já não querem sofrer os mesmos maltratos, e de qualquer forma essa história nos traz a Angola nestas épocas, na época aparentemente de ditadura, não sei se é, mas acredito que alguém acha que é, e é sobre isso. Leiam, leiam e leiam. Muito obrigado. Não falei nada de política. Mas é isso, família. Leiam o Ensaio à Lucidez, não? Ensaio sobre a lucidez. Eu sou inteligente. Só vi hoje já tentei captar o título do livro. Ensaio sobre a lucidez. E quanto a nós agradecemos mais uma vez por estares até aqui. Agradecemos por assistir esse vídeo até ao fim. A despedida são de Natalício Kangome, apresentador do Nachenka Podcast. E na realização desse vídeo nós tivemos o Joaquim JC. Falou, é nós, estamos juntos e nós fomos.